Olá, paz do Senhor. Eu venho aqui nessa tarde compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração e que Ele tem falado comigo há algum tempo e eu preciso realmente colocar para fora. Eu gostaria de que nós pensássemos os dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo, na verdade, como os dias de Noé. Os dias em que Noé preparava o povo para um grande dilúvio. Falava para o povo acerca de um grande feito que Deus faria e que mudaria toda a história da humanidade. Como vivia aquela humanidade naquele tempo? Presa nos seus próprios prazeres, nos seus próprios pecados, nos seus próprios deleites, onde a princípio Deus até reduziu a quantidade de anos, mas mesmo assim o homem continuou pecando e caindo numa perversão tão grande que no fim das contas Deus chegou a se arrepender de ter criado a humanidade. Daí, ele olhou de lá e viu Noé. Não era um homem perfeito, como eu não sou perfeito, como nós não somos perfeitos, mas era um homem segundo o coração de Deus. E aí Deus então avisou que destruiria o mundo e deu a ordem a Noé que, a princípio, construísse uma arca para que ele e a sua família e algumas espécies de animais pudessem ser salvas e perpetuassem a espécie. E isso foi feito. E não foi um dia só que Noé demorou para construir a arca. Conta-se a história que foram aproximadamente 120 anos. Mas, com certeza, foram 120 anos falando sobre um Deus que tinha propósitos com a terra. E eu acredito que da mesma forma que Deus havia se arrependido de ter feito o homem, se o homem se convertesse, Deus mudaria todo o quadro e continuaria com a humanidade. Mas isso não foi feito. Então, chegado um tempo, Noé entrou na arca, um casal de cada espécie, a sua esposa, os seus filhos e as suas esposas. O propósito de Deus era continuar a espécie humana a partir de uma espécie restaurada que estava sendo representada por Noé. E aí nós estamos trazendo para a nossa realidade hoje. Quando eu penso na palavra quarentena, aí a gente vai na etimologia da palavra e a gente vê que quarentena significa 40 dias. Mas quando nós pensamos realmente no seu sentido e buscamos uma pesquisa mais aguçada sobre isso, entendemos que quarentena é uma reclusão até que o perigo possa ser sanado. Noé também ficou em quarentena. E a quarentena de Noé durou aproximadamente 370 dias. Nós também estamos em quarentena. E aí muitos gritam por aí, será que já é o fim do mundo? É o princípio das dores. Eu sei que muitas coisas virão e Deus tem nos chamado a atenção para isso. E podemos fazer algumas comparações, como, por exemplo, também estamos em quarentena. Mas será que, como nos dias de Noé, estamos como aquelas pessoas que não deram crédito à palavra, que não têm dado crédito àquilo que Deus tem chamado a atenção, que não têm buscado uma reconciliação? Eu acredito que sim. E podemos destacar duas diferenças em meio a tudo isso. E é muito importante que nós possamos ver isso. Olha só, a Bíblia nos diz que quando Noé entrou na arca, junto com quem deveria entrar, Deus, ele fechou a porta da arca. Digamos que nós tenhamos um ponto de vantagem em cima disso tudo. Porque mesmo em meio à nossa quarentena, a porta da graça ela ainda não foi fechada. O Senhor ainda tem dado oportunidade de reconciliação
porque Ele não fechou a porta da graça. É tempo de rever os nossos feitos, é tempo de rever as nossas conclusões, as nossas decisões e talvez as nossas vãs filosofias. E podemos atentar que o Senhor não tarda a voltar, que um dia, e muito em breve, essa porta da graça também vai fechar. Uma outra diferença que nós podemos ter é que Noé e todos aqueles na arca, eles não usavam máscaras. Nós estamos usando máscaras para nos prevenir em quarentena, usando máscara. E eu queria atentar para o lado espiritual da máscara. A máscara lá fora, ela nos protege desse terrível vírus que está aí. Mas e a máscara espiritual que nós usamos? E que nos impede de enxergar a verdade. Incrível, né? Uma máscara me impedir de enxergar. Mas porque às vezes nós nos escondemos atrás dos nossos conceitos, dos nossos preceitos, dos nossos achismos. Nos escondemos atrás de tantas coisas que na verdade não são nem um pouco ocultas diante de Deus. E o Senhor nos diz assim, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós temos vivido a era do amor frio. A era onde o próximo sou eu. É o meu próprio desejo, as minhas próprias necessidades a serem supridas. E nesse dia de hoje, o nosso Deus, o Deus que tem nos feito viver o tempo da graça, está nos chamando para uma reconciliação. Espiritualmente falando, está na hora de tirarmos as nossas máscaras e de nos mostrarmos como somos, pessoas falhas, mas com o desejo de mudar. E essa mudança, ela só está em Jesus. Eu quero convocar você que está vendo esse vídeo a entender que a sua vida precisa ser transparente para que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor está buscando adoradores, mas não só adoradores de púlpitos, adoradores que precisam se mostrar, que diminuamos para que o Senhor cresça e que entendamos que estamos vivendo um tempo de reconciliação, um tempo de reflexão, um tempo de oportunidades. Oportunidades essas que um dia vão se acabar. Que nessa quarentena não vivamos como muitos que vivem como nos dias de Noé, mas que sejamos bocas proféticas de Deus aqui neste lugar, para que alcancemos mais êxito do que Noé. Que prepotência falar isso, né? Mas alcancemos mais êxito do que Noé. Por quê? Porque nós precisamos povoar o céu. E isso precisa começar dentro de mim, porque eu sou agente transformador deste mundo. Que a gente possa realmente pensar nisso. E não se habituar com o que está acontecendo, dizendo, foi sempre assim, assim será. Não. Como nos dias de Noé, os homens casavam-se, davam-se em casamento como se nada fosse acontecer. E aconteceu. E o arrebatamento da igreja também vai acontecer. E eu quero estar lá. Eu quero subir. Eu quero viver para sempre com o Senhor. E você? Qual é a sua posição? Fica a dica. Reflita. Que o Espírito Santo de Deus continue a abençoá-lo poderosamente.